Fingi meu primeiro orgasmo na lua de mel. Fingi o último, 30 anos depois, numa quinta-feira qualquer. Entre esses dois momentos, eu simulei, aproximadamente, 11.680 vezes. Essa é Ana, 54 anos, casada há 32 anos com Marcos, mãe de 2 filhos já criados, professora renomada de história e uma mentirosa sexual crônica durante 3 décadas inteiras. Quando ela finalmente decidiu parar de fingir, seu casamento explodiu. Mas não da forma que você está imaginando. Esta é a história de como a honestidade sexual, a mais brutal que você pode oferecer a alguém, pode destruir completamente um relacionamento e depois reconstruí-lo em algo irreconhecível, de tão melhor. Silvia Olmedo chama isso de protocolo de honestidade sexual radical, e o que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar completamente como você pensa sobre verdade, mentira e sexualidade madura. Porque Ana não é exceção, ela é a regra que ninguém admite. Ana tinha 22 anos quando se casou com Marcos. Ele tinha 24. Ambos virgens, ambos de família tradicional, ambos completamente desinformados sobre o que realmente dá prazer para uma mulher. Na lua de mel, em Porto de Galinhas, aconteceu o que acontece em milhões de primeiras vezes. Desconforto, um pouco de dor, tudo meio rápido, meio confuso. Marcos chegou lá em 3 minutos e olhou para ela com aquela expressão de "Foi bom para você também?", que toda mulher conhece. Ana não sabia nem o que era um orgasmo, mas sabia que algo estava errado, que aquilo não era o que as revistas femininas prometiam, que faltava alguma coisa. Mas Marcos estava tão feliz, tão orgulhoso, tão aliviado de ter satisfeito sua esposa. Então Ana fez o que milhões de mulheres fazem naquele momento. Ela mentiu. Um gemido, uma respiração mais forte. Foi maravilhoso amor murmurado no escuro. Foi tão fácil. E Marcos acreditou tão completamente. Essa mentira salvou o ego dele naquela noite e destruiu a sexualidade dela pelos próximos 30 anos, porque da segunda vez, ela fingiu de novo, e da terceira, e logo, fingir se tornou automático. Um script que seu corpo executava, sem que sua mente precisasse participar. Silvia Olmedo chama isso de automatização da performance sexual. É o fenômeno onde a mulher desenvolve uma sequência corporal tão ensaiada de gemidos, movimentos e expressões que ela pode executar, enquanto mentalmente está fazendo a lista de compras do supermercado ou planejando o cardápio da semana. Ana se tornou uma atriz consumada. Sabia exatamente quanto tempo esperar, qual intensidade de gemido usar, quando arquear as costas, quando apertar, quando suspirar. Marcos nunca suspeitou. Por que suspeitaria? Ela era convincente, e ele queria acreditar. Durante 30 anos, Ana transou 2, 3 vezes por semana. Foram aproximadamente 11.680 encontros sexuais. Ela não teve um único orgasmo real. Nenhum. Mas Marcos morreu achando que tinha dado 11.680 orgasmos para sua esposa. Aos 54 anos, Ana estava na menopausa há 2 anos. Os filhos já tinham saído de casa. Ela tinha acabado de defender seu mestrado em letras clássicas. E pela primeira vez em décadas, ela tinha tempo. Tempo para pensar, tempo para sentir, tempo para questionar. Foi numa consulta de rotina com sua ginecologista que tudo desmoronou. A médica perguntou casualmente: "E a vida sexual? Alguma dificuldade com a menopausa?" Ana respondeu automaticamente: "Não, tudo normal." E então, sem planejar, sem filtro, ela acrescentou: "Sempre foi normal. Nunca tive um orgasmo, mas sempre foi normal." A médica parou de escrever. Olhou para ela. "Em 32 anos de casamento, você nunca teve um orgasmo?" "Nunca. Mas meu marido acha que eu tenho sempre."
finjo desde a lua de mel. A médica não julgou. Apenas disse algo que mudou tudo. Você vai levar essa mentira até a morte? Ou vai morrer sem nunca ter sentido prazer sexual real? Ana saiu daquele consultório e chorou no carro por 40 minutos, porque a resposta era óbvia e aterrorizante. Ao mesmo tempo, ela não queria morrer sem saber, mas contar a verdade significava destruir a única versão da realidade que Marcos conhecia há 3 décadas. Silvia Olmedo explica que este é o paradoxo da revelação tardia. Quanto mais tempo você sustenta uma mentira sexual, mais devastadora é a verdade quando emerge, mas também mais urgente é contá-la, porque aos 54 anos, Ana finalmente entendeu. Ela tinha talvez 30, 40 anos de vida pela frente. Ela ia passar o resto da vida fingindo ou ia finalmente experimentar o que metade da humanidade sentia? Ana levou 3 semanas para juntar coragem. 3 semanas ensaiando mentalmente. 3 semanas agonizando. Finalmente, num domingo à tarde, depois do almoço, ela falou: Marcos, eu preciso te contar algo, e vai ser a coisa mais difícil que eu já disse na vida. Marcos imediatamente ficou alarmado. Você está doente? Tem alguma coisa? Não, é sobre sexo. Sobre todos os 32 anos de sexo. Ela respirou fundo e soltou. Eu nunca tive um orgasmo. Nenhum. Eu finjo desde a lua de mel. Todas as vezes. Todas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos ficou congelado, processando, recalculando 3 décadas de memórias instantaneamente. Então ele falou, e a voz dele estava irreconhecível. Você está dizendo que mentiu para mim durante 30 anos? Todas as vezes? Sim. Por quê? Porque você ficava tão feliz. Porque eu não queria te machucar. Porque no começo eu nem sabia o que era orgasmo. Porque depois ficou impossível contar. Porque virou automático. Marcos levantou da mesa e saiu da sala. Ana ouviu a porta do quarto bater. Ouviu o trinco girar. Ele não falou com ela por 3 dias. O que aconteceu nos 6 meses seguintes foi o que Silvia Olmedo documenta como as 6 fases da crise de revelação sexual tardia. Fase 1. Choque e negação. Semanas 1 a 2. Marcos entrou em negação absoluta. Você deve estar confundindo. Teve alguns. Você não pode ter fingido sempre. Ana foi brutalmente honesta. Sempre. Cada vez. Eu sei exatamente como finjo. Quer que eu te mostre? Ela imitou sua performance. Os gemidos, as expressões, o timing. Marcos saiu da sala e vomitou. Fase 2. Raiva e traição. Semanas 3 a 6. Você me fez de idiota durante 30 anos. Você roubou minha chance de ser um bom parceiro. Você mentiu mais que qualquer traição. As brigas eram diárias, violentas verbalmente. Marcos dormiu no quarto de hóspedes por 5 semanas. Ele não conseguia olhar para ela, sem sentir nojo. Nojo dela, mas principalmente, nojo de si mesmo. Marcos começou a questionar tudo. Nossos filhos são meus? Você me ama de verdade? Ou isso também é fingimento? Você teve amantes que te satisfizeram? Ana respondeu tudo com paciência brutal. Os filhos são seus. Eu te amo. Sempre amei. Amor não é sexo. Nunca tive amante. Nunca tive orgasmo com ninguém. Nem sozinha. Você não é o problema. Eu sou. Mas isso só piorava. Porque Marcos se sentia responsável. Como eu não percebi? Como eu fui tão cego, tão egoísta, tão incompetente? Ele começou a evitar os amigos, envergonhado, como se todos soubessem, como se o fracasso dele estivesse tatuado na testa. A raiva não era só contra Ana.
era contra ele mesmo, contra a educação sexual que nunca tiveram, contra a cultura que o ensinou a acreditar que o orgasmo feminino era fácil, óbvio, automático. Uma verdadeira mentira contada repetidamente. Fase 3. Investigação obsessiva. Semanas 7 a 10. Marcos queria saber tudo. Cada detalhe. Quando você decidiu fingir? Como você aprendeu? Você pensava em que enquanto fingia? Você me desejava alguma vez? Era como se ele precisasse entender cada minúcia para conseguir processar a dimensão do que estava acontecendo. Foram conversas de 3, 4 horas, brutais, descascando camadas de 30 anos de mentiras. Uma verdadeira cirurgia a céu aberto na relação. Ana respondeu tudo, sem filtro, porque já tinha ido longe demais para parar. A verdade era a única saída. Quando você decidiu fingir? Na lua de mel, você estava tão feliz, tão realizado. Eu não queria estragar aquele momento. Como você aprendeu a fingir tão bem? Observando as novelas, lendo aquelas revistas femininas, escutando as amigas e praticando. Você acha que é difícil fingir? É a coisa mais fácil do mundo. Homens querem acreditar, então eles acreditam. Você pensava em quê enquanto fingia? Nos primeiros anos? Em terminar logo. Depois? Lista de compras no supermercado? Trabalho? Filhos? Qualquer coisa? Eu me dissociava completamente. Era como se eu saísse do meu corpo. Você me desejava alguma vez? Sim. Mas desejo não vira orgasmo automaticamente. Eu te desejava, mas não sabia como chegar lá. E você também não sabia me levar. Cada resposta era uma facada. Marcos gravava mentalmente cada palavra, processava, reprocessava, tentava entender o inentendível. Ele passou semanas revisitando cada memória sexual, tentando identificar os sinais que perdeu. Aquela vez no aniversário da sua mãe, fingiu. Aquela viagem romântica para a Serra Gaúcha, fingiu. Aquela noite depois que brigamos e fizemos as pazes, fingiu. Tudo reescrito. Toda a identidade sexual dele desconstruída. Uma verdadeira revolução interna. Fase 4. Depressão e questionamento existencial. Semanas 11 a 16. Marcos entrou em depressão clínica. Começou a fazer terapia. Chorava sozinho. Um sofrimento profundo e silencioso. Quem eu sou se eu nem sei dar prazer para a minha própria esposa? O que mais da nossa vida é mentira? A pergunta que não saía da cabeça. Ele questionou tudo. A qualidade do casamento, se ela realmente o amava, se deviam continuar juntos. A base do relacionamento estremeceu. Ana também entrou em terapia, separada, porque ela estava afundando em culpa. O peso da mentira era insuportável. Fase 5. Aceitação e responsabilidade compartilhada. Semanas 17 a 20. Os terapeutas, separadamente, chegaram à mesma conclusão. Isso não era culpa de ninguém. Era falha de educação sexual, condicionamento cultural, falta de comunicação de ambos os lados. Uma combinação perigosa. Marcos nunca tinha perguntado realmente. Ana nunca tinha dito a verdade. Ambos tinham construído essa prisão juntos, tijolo por tijolo. Essa percepção mudou tudo. O início de uma nova jornada. Fase 6. Decisão e compromisso. Semanas 21 a 24. Marcos e Ana sentaram juntos pela primeira vez em meses sem raiva. E tomaram uma decisão. Ou terminavam o casamento ali, ou reconstruíam tudo do zero. Não existia meio termo. Era tudo ou nada. Eles escolheram reconstruir, mas com uma regra inegociável. Honestidade sexual radical. Sempre. Sem exceções. Sem poupar sentimentos. Abrir o jogo completamente. Foi aqui que Ana encontrou o trabalho de Silvio Almedo. E especificamente,
seu protocolo de honestidade sexual radical para casais em reconstrução. Um guia para essa nova fase. O protocolo tem 7 componentes. Um passo a passo para a cura. Componente 1. Moratória sexual completa. 30 dias. 0 sexo. 0 toque sexual. 0 pressão. Apenas reconstrução de intimidade não sexual. Uma pausa para respirar e se reconectar. Eles voltaram ao namoro. Conversas. Jantar fora. Segurar as mãos no cinema. Dormir abraçados sem expectativa. Redescobrir o prazer da companhia um do outro. Componente 2. Educação sexual básica para ambos. Aos 54 e 56 anos, Ana e Marcos estudaram anatomia sexual feminina pela primeira vez. Vídeos educativos, livros, workshops online, desvendando os mistérios do corpo. Marcos descobriu que não sabia nada. Ana descobriu que seu corpo tinha regiões inteiras que ela nunca tinha explorado. Um universo a ser descoberto. Componente 3. Autoexploração individual documentada. Ana passou 20 dias se tocando sozinha, mapeando o prazer, descobrindo o que realmente funcionava. Sem pressão de performance, apenas experimentando. Os primeiros dias foram estranhos. Ela tinha vergonha. Aos 54 anos, nunca tinha se masturbado conscientemente. Parecia errado, sujo, egoísta, uma barreira a ser quebrada. Mas ela persistiu, 15 minutos por dia, explorando, sem o objetivo de orgasmo, apenas sentir, deixar o corpo guiar. Descobriu que tinha áreas sensíveis que nunca tinham sido tocadas, que seu corpo respondia a estímulos que Marcos nunca tentou. E pressão, velocidade, ritmo, tudo importava. Cada detalhe fazia a diferença. No 17º dia, algo mudou, uma sensação construindo. Diferente de tudo que sentiu antes. Ela quase parou, assustada. Mas continuou. A curiosidade venceu o medo. E então aconteceu. Pequeno, breve, mas inegável. Um despertar. Ela se deu seu primeiro orgasmo real aos 54 anos e 4 meses. Sozinha. No chuveiro. Chorou depois por 20 minutos de alívio. Uma explosão de emoções. Não porque foi intenso, mas porque finalmente, ela soube a diferença entre fingir e sentir, entre performance e prazer, entre mentira e verdade, a clareza que tanto buscava. Ela ligou para Marcos. Aconteceu, eu consegui, sozinha. Uma confissão libertadora. Marcos também chorou, porque significava que era possível, que talvez um dia ele pudesse dar isso a ela também. A esperança renascendo. Componente 4. Comunicação verbal durante toque não sexual. Marcos aprendeu a tocar Ana fora do contexto sexual. Massagens, carícias, com ela verbalizando em tempo real. Isso é bom, isso não é. Mais devagar, mais pressão. Uma nova forma de se conectar. Foi constrangedor no começo, mas ensinou Marcos a finalmente ouvir o corpo dela ao invés de adivinhar, a prestar atenção aos sinais. Componente 5. Toque sexual direcionado por ela. Quando finalmente voltaram ao toque sexual, Ana liderava tudo. Ela colocava a mão de Marcos onde queria. Comandava velocidade, pressão, ritmo. O controle nas mãos dela. Marcos teve que destruir 30 anos de hábitos e reconstruir do zero. Foi humilhante. Foi libertador. Desaprender para aprender de novo. Componente 6. Honestidade em tempo real obrigatória. Se algo não estava bom, Ana tinha que falar. Não podia fingir nem por educação, nem por 5 segundos. Quebrar o ciclo da mentira. As primeiras vezes, ela parava Marcos 15, 20 vezes por sessão. Não, assim não. Tenta assim. Não, perdeu de novo. Volta. Uma verdadeira aula de prazer. Foi frustrante para ambos.
mas era a única forma de quebrar 3 décadas de condicionamento. Um esforço conjunto. Componente 7. Celebração de micro-vitórias. Cada pequeno progresso era celebrado. A primeira vez que Ana sentiu prazer real, mesmo sem orgasmo. A primeira vez que Marcos a fez gemer de verdade. A primeira vez que ela não sentiu vontade de fingir. Cada passo era uma conquista. Pequenas vitórias construíam confiança. Provavam que a reconstrução era possível. A fé renovada. Levou 7 meses desde a revelação. 7 meses de terapia. Conversas brutais. Reconstrução. Prática. Fracassos. Uma jornada intensa. Mas numa manhã de sábado, após 40 minutos de toque focado, direcionado totalmente por ela. Com zero pressão, com honestidade total. Ana teve seu primeiro orgasmo real com Marcos, aos 55 anos, após 32 anos de casamento, um momento de reconexão profunda. Ela não fingiu, não precisou. Foi real, foi pequeno, foi autêntico. A verdade finalmente florescendo. E Ana chorou. Marcos chorou, porque ambos finalmente sabiam a diferença. O verdadeiro significado do prazer compartilhado. Daquele dia em diante. Tudo mudou. Um novo começo. Silvia Olmedo conduziu em 2019 o maior estudo já feito sobre orgasmo fingido em mulheres em relacionamentos longos. Foram 8.400 mulheres, em 12 países. Os resultados foram devastadores. 68% das mulheres, em relacionamentos de 10 anos ou mais, já fingiram orgasmo. 34% fingem. Em mais de 50% dos encontros sexuais, 12% nunca tiveram um orgasmo real com o parceiro, mas fingem sempre. Ou seja, Ana não é exceção. Ela é uma entre milhões. Mas por que tantas mulheres fingem? Razão número 1. Condicionamento de protetora do ego masculino. Desde jovens, as mulheres são ensinadas que satisfazer o ego do homem é mais importante que o seu próprio prazer, que homens são frágeis sexualmente, que a verdade vai destruí-los. Então elas mentem, para proteger, para agradar, para manter a paz. Silvia Olmedo documentou esse padrão. Em 23 culturas diferentes, universalmente, meninas aprendem, direta ou indiretamente. Homens precisam se sentir competentes na cama. Se você criticar, ele vai procurar outra. É trabalho da mulher fazer o homem se sentir homem. Orgasmo feminino não é essencial para um sexo bom. A ereção masculina é. Esse condicionamento começa cedo. Meninas de 12, 13 anos já estão aprendendo a priorizar os sentimentos masculinos sobre as próprias necessidades. Aos 22 anos, quando Ana se casou, ela tinha 10 anos de condicionamento, dizendo: proteja o ego dele, seu prazer é secundário, não seja egoísta. Razão número 2. Falta de educação sobre o próprio corpo. Ana, aos 22 anos, não sabia nem o que era um orgasmo. Como ela ia comunicar que não estava tendo algo, que não sabia que existia? Milhões de mulheres iniciam a vida sexual sem conhecimento básico da própria anatomia. Razão número 3. Automatização neurológica. Após fingir 50, 100, 200 vezes, o cérebro cria um circuito automático. Fingir se torna um reflexo involuntário. A automatização da performance sexual. Ana chegou ao ponto onde não conseguia não fingir. Mesmo quando tentava, era automático. Razão número 4. Custo social percebido da verdade. Quanto mais tempo passa, mais impossível parece contar. Se eu contar depois de 5 anos, ele vai me deixar. Depois de 10 anos, vai me odiar. Depois de 30 anos. A mentira se auto-perpetua, porque o custo de revelar cresce exponencialmente.
O paradoxo da revelação tardia. Razão número 5. Dissociação sexual como norma. Muitas mulheres ficam tão acostumadas a não sentir prazer, que a dissociação durante o sexo vira normal. Elas nem percebem mais que estão fingindo. É apenas como o sexo é. Silvia Olmedo descobriu que mulheres que fingem cronicamente têm níveis de ativação cortical durante o sexo, similares a quando estão lavando a louça. Literalmente. Cérebro no automático. Hoje, 3 anos após a revelação, Ana e Marcos têm 57 e 59 anos. A vida sexual deles agora. Ana tem orgasmo. Em aproximadamente 70% dos encontros. Todos reais. Quando não tem, ela diz, sem drama, sem fingir. Não foi hoje. Mas foi gostoso do mesmo jeito. Marcos finalmente aprendeu a ler o corpo dela, sem adivinhação, com comunicação. A frequência caiu, de 2, 3 vezes por semana, para 1, 2 vezes por semana. Mas a qualidade explodiu. Ana descobriu que ela é multiorgásmica. Nunca soube porque nunca tinha tido o primeiro. Marcos teve que desconstruir completamente a identidade sexual. Foi doloroso. Mas a reconstruiu melhor. Mas o mais importante, a relação deles, como um todo, mudou. Porque a honestidade sexual radical vazou para todo o resto. Conversas sobre dinheiro, sobre família, sobre frustrações antigas, sobre sonhos enterrados. A honestidade sexual radical significa trazer transparência e autenticidade para todos os aspectos da intimidade. A revelação sexual foi a porta de entrada para a honestidade radical em tudo. Ana diz: explodir nosso casamento foi a melhor decisão que tomei, porque o que reconstruímos é infinitamente melhor que a mentira confortável que tínhamos. Marcos concorda. Eu prefiro 1000 vezes saber a verdade dolorosa que viver iludido. Os primeiros 6 meses foram um inferno. Mas agora eu finalmente tenho uma parceira de verdade, não uma atriz. Silvia Olmedo documentou dezenas de casos similares. Caso Carmen, 28 anos fingindo. Carmen revelou aos 51 anos. O marido, Diego, pediu divórcio imediato. Não consigo olhar para você. Não consigo confiar em nada que você diz. Eles se separaram. Diego alugou um apartamento. Ficaram 6 meses sem contato. Mas Diego começou a terapia. E percebeu algo. Ele também nunca tinha perguntado de verdade. Também tinha sinais que ignorou. Também era responsável pela não comunicação. Ele voltou 6 meses depois. Não para perdoar, mas para reconstruir. Prefiro tentar reconstruir com a verdade, que começar um novo relacionamento. E talvez cair na mesma mentira. Levou 1 ano, terapia individual para ambos, terapia de casal, workshops de sexualidade, desconstrução e reconstrução total. Hoje, 4 anos depois, eles têm a melhor relação sexual de suas vidas. Carmen tem orgasmos múltiplos, pela primeira vez, aos 55 anos. Diego aprendeu a perguntar, ouvir, sentir. Diego diz: antes eu achava que era bom de cama. Agora eu sei, porque agora ela não pode fingir. Estabelecemos que a honestidade é inegociável, então quando ela geme, é real. Essa diferença mudou tudo. Caso Isabel. 18 anos fingindo. Isabel revelou aos 46 anos. O marido, Tomás, aceitou bem. Rápido demais. Tudo bem. Vamos trabalhar nisso. Isabel ficou desconfiada. Esperava uma explosão. Raiva. Mas Tomás estava quase aliviado. 3 meses depois, tentando reconstruir a intimidade sexual. Tomás finalmente confessou: eu também estava fingindo. Não orgasmo, mas interesse,
desejo. Há 5 anos tenho desejo sexual hipoativo. Faço sexo porque é obrigação de marido. Mas não sinto vontade. Nunca conto porque homem que não quer sexo é fracassado. A revelação dela liberou a dele. Ambos tinham segredos. Ambos fingindo. Ambos presos em uma performance. Hoje fazem terapia sexual juntos. A frequência caiu de 3 vezes por semana para 1 vez por semana. Mas ambos finalmente autênticos. Às vezes fazem sexo e ninguém tem orgasmo, mas comunicam, riem, estão presentes. Isabel diz: descobrimos que nosso problema não era incompatibilidade, era a falta de coragem para ser vulneráveis. Quando finalmente fomos honestos, descobrimos que estávamos lutando batalhas similares sozinhos. Caso Paula, 35 anos fingindo. Paula revelou aos 62 anos, após um diagnóstico de câncer: vou morrer sem contar? O marido, Hélio, chorou por dias, mas então disse algo profundo. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas era mais fácil acreditar na mentira. Eles não conseguiram reconstruir a vida sexual. A idade e a saúde complicaram. Mas a honestidade deu a ambos paz. Nos últimos anos juntos. Hélio cuidou de Paula até o fim, com gratidão, por ela finalmente ter confiado nele com a verdade. Se você é mulher e está fingindo orgasmos, ocasional ou cronicamente, Silvia Olmedo desenvolveu um protocolo de 5 passos. Passo número 1. Reconhecimento sem julgamento. Admita para si mesma: estou fingindo, quantifique. Ocasional ou crônico? Quanto tempo? Não se julgue. Você foi condicionada a isso, mas agora você sabe. Passo 2. Autoexploração particular. Antes de envolver seu parceiro, descubra sozinha o que te dá prazer. Muitas mulheres simulam orgasmos porque genuinamente não sabem o que as excita. Reserve de 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana, sem pressão. Apenas explore seu corpo. Descubra o que te dá prazer. Passo 3. Decisão consciente. Você tem 3 opções, e todas são válidas. Continuar simulando conscientemente. Isso é válido se você decidir que a verdade não vale o custo emocional. Parar de simular gradualmente, sem revelar o passado. Uma espécie de redução de danos, revelação completa e reconstrução radical do relacionamento. Máximo risco. Máximo potencial de recompensa. Não existe resposta certa universal. Existe a sua resposta certa. Passo 4. Se escolher revelar, prepare o terreno. Não jogue a bomba de uma vez. Prepare o terreno para a conversa. Escolha um momento calmo, privado, sem estresse externo, sem a pressão do dia a dia. Enquadre a situação como um problema conjunto, e não como uma falha dele. Tenha recursos prontos, indicação de terapia de casal, livros sobre sexualidade, sugestões de protocolos de comunicação. Esteja preparada para raiva, rejeição e um longo tempo de processamento por parte dele. Tenha um sistema de suporte externo, uma amiga confidente, uma terapeuta individual. Passo 5. Honestidade em tempo real, daqui para frente. Independente do que você decidir sobre o passado, comprometa-se a nunca mais simular, daqui para frente. Se algo não estiver bom, você diz. Se você não vai ter um orgasmo, você comunica. Se você quer parar, você simplesmente para. Honestidade em tempo real quebra o ciclo de mentiras, mesmo sem confessar o passado. Se você é homem e sua parceira revelou que tem simulado orgasmos, Silvia Olmedo tem um protocolo específico para te ajudar. 1. Permita-se sentir tudo. Raiva, traição, vergonha, inadequação. Tudo é válido. Não reprima esses sentimentos, mas também não ataque sua parceira. Procure terapia individual. Processe essas emoções.
Fora do relacionamento, antes de mais nada. 2. Entenda. Não é só sobre você. Ela não simulou orgasmos porque você é inadequado. Ela simulou porque foi condicionada a proteger, agradar, priorizar o seu ego acima do prazer dela. É sobre cultura, educação, condicionamento de gênero. Você fez parte disso, mas não é o único responsável. 3. Decida se quer reconstruir o relacionamento. Ninguém te obriga a ficar. Se você sente que não consegue superar a situação, o divórcio é uma opção legítima. Mas se escolher ficar, é um compromisso total com a reconstrução. Sem meio termo, sem mais ou menos. 4. Destrua seu ego sexual e reconstrua do zero. Você não sabe nada sobre o corpo dela. Aceite isso. Tudo o que você sabia era baseado em uma mentira. Comece do zero. Como um adolescente descobrindo o próprio corpo. Aprenda de novo. Com humildade. 5. Valorize a coragem dela. Ela poderia ter levado esse segredo para o túmulo. Contar exigiu uma coragem monumental. Ela te ofereceu a chance de finalmente ter uma parceira real. Isso é um presente. Doloroso, mas um presente. Hoje, Ana dá palestras em grupos de mulheres maduras sobre sexualidade e honestidade sexual radical. Ela sempre termina dizendo isso. Por 30 anos, eu me traí. Traí meu corpo. Traí meu prazer. Traí minha verdade. Pensei que estava protegendo meu casamento. Mas estava construindo uma prisão para nós dois. Quando finalmente explodi com tudo, pensei que tinha destruído nossa vida. Mas eu tinha destruído apenas a mentira. O que cresceu dos escombros é infinitamente melhor. Porque é real. Se você está simulando, ocasionalmente ou cronicamente, pergunte-se: quanto tempo mais você vai fazer isso? Você vai simular até a menopausa? Até os filhos crescerem e saírem de casa? Até se aposentar? Até morrer? Ou você vai ter a conversa mais difícil da sua vida e finalmente descobrir o que é sexo de verdade? Eu esperei 30 anos. Não espere tanto, porque os anos que você perde simulando, você nunca recupera. Mas os anos que você reconquista sendo autêntica, esses valem cada segundo do caos que a verdade traz. Essa é a história de Ana. Mas é também a história de milhões de mulheres que simulam silenciosamente, que protegem, que agradam, que mentem para manter a paz. Silvia Olmedo provou que a honestidade sexual radical, por mais dolorosa que seja a curto prazo, é o único caminho para uma intimidade real. Se você se viu nessa história, saiba, você não está sozinha. E nunca é tarde demais para parar de simular. Você merece prazer real, você merece honestidade, você merece sexo onde você está presente e não dissociada. E sim, contar a verdade pode explodir seu relacionamento, mas talvez explodi-lo seja exatamente o que precisa acontecer para reconstruir algo melhor. Ana explodiu o dela aos 54 anos. Hoje, aos 57, ela tem a vida sexual que sempre mereceu. Real, autêntica, verdadeira. Quanto tempo você vai esperar?